O plantão do SBT Verdade informa: o mistério pelas ruas de Ribeirão Preto. Placas com mensagens enigmáticas foram flagradas pelas vias da cidade. Você, que é de Ribeirão Preto, ou você de outra cidade, que já veio para Ribeirão Preto, já encontrou algo do tipo uma placa com os dizeres: selva, silêncio? Quem é o autor dessas placas e o que ele quer com isso? Quando eu cheguei em Ribeirão Preto, uma das coisas que mais me chamavam a atenção era o fato de as placas de rua não serem as convencionais, como em qualquer outra cidade. Elas eram brancas de PVC, escritas à mão. O que eu achava mais incrível é que não tinha só placa com nomes de ruas, avenidas, praças, e sim indicações de localização, como para Araraquara, siga mais 800 metros e vire à direita. Era um verdadeiro guia. Tinha também algumas utilitárias, Neuza Cabeleireiro, não estacione, tudo misturado. Outra coisa, como as placas não têm que seguir nenhuma norma, elas são criativas, têm setas, fazem curvas, são colocadas em penca. Depois eu descobri que quem fazia e instalava era o seu Nelson das placas, e com o dinheiro do próprio bolso, ou seja, ele acabou ocupando um lugar que o poder público deixou vazio. É um vereador da Câmara chamado Nelson das Placas, você entendeu? Você já ouviu falar? Essas placas aí são dele. O senhor desconfia que seja um vereador? Não, eu tenho certeza absoluta. A gente optou por fazer placas idênticas às do seu Nelson, justamente porque as placas dele estão totalmente inseridas na cidade. E assim as nossas palavras se diluiriam em meio à sinalização das ruas. Para isso, a gente fez uma pesquisa do material que ele utiliza para base e para pintura e também da letra que ele usa. A gente coletou essas letras, fotografando várias placas, depois recortou a imagem de cada uma e criou um alfabeto completo com a letra dele. Então hoje a gente consegue escrever facilmente qualquer palavra com essa tipologia. E essa fonte foi batizada de Times New Nelson. Por que será que escolheram a palavra delírio para essa rua? Sinceramente, eu não sei. A nossa escolha de palavras não foi aleatória. A ideia inicial era brincar com os lugares que à primeira vista parecem irreais, mas não são. Colocamos mar, por exemplo, apontando para o litoral de fato. E a intenção era fazer com que as pessoas olhassem para a cidade. A gente passa, às vezes, tão depressa e não vê. E, de repente, uma placa que não parece fazer o menor sentido te faz olhar, pensar, concordar ou não, mas ela te fez reparar na cidade. E a gente seguiu essa linha de pensamento até o momento em que percebemos que podíamos brincar um pouco mais e que isso podia trazer mais reflexão. Não havia uma intenção de fazer críticas, mas sim de poder expressar o que aquele espaço nos dizia, e podia ser uma sensação boa ou ruim, isso faz parte de estar na cidade. Um lugar mesmo movimentado pode ser vazio, um outro, mesmo plano, pode ser um abismo, e um outro pode ser um pedacinho de sossego. Em algumas placas, a gente optou por colocar uma pitada de ironia. Em outras, preferimos deixar a imaginação das pessoas fluir. E foi muito bom ver que muita gente reparou e compartilhou o que sentiu. A cidade virou o nosso lugar de fala. O que você sente andando pelas ruas? O que a cidade te conta quando você anda pelas ruas? Reação provoca, né, e faz a gente pensar um pouco, no meu caso, no tempo que a gente vive, né, de muita confusão mental, muito delírio. Ribeirão Preto tem vivenciado nas últimas décadas uma intensa urbanização. Com 99% de sua população concentrada no perímetro urbano, obras viárias tornaram-se cada vez mais necessárias em uma cidade que privilegia o transporte individual,
Uma cidade linear forma um pensamento linear, e como antídoto, a localização das placas foi pensada para ir na contramão, gerando um leve estranhamento para quem circula por essas ruas. Foram concentradas no eixo centro-sul, priorizando lugares com intenso fluxo de carros e pessoas, colocadas distantes umas das outras, para assim serem descobertas aos poucos, como doses homeopáticas de uma poesia urbana. Gente, vocês não sabem o que aconteceu. Eu tava vindo pra cá pra nossa reunião, de repente, tô passando ali pra aquela placa que a gente colocou, a selva. Tô passando numa boa quando eu vejo um cara tirando a placa da selva. Pra quê? Pra colocar a placa dele de morangos. Eu parei o carro no meio da rua, falei, mano, você tá louco, velho? A maneira como o trabalho do coletivo foi recebido foi muito interessante. Era de uma certa maneira esperado, né, por conta da força da presença das placas do Seu Nelson, que uma intervenção com esse nível de diálogo iria chamar a atenção das pessoas. O que de fato aconteceu, porque a presença física das placas do coletivo dialoga de uma maneira muito intensa com as placas originais. Uma questão que foi curiosa observar é que logo após a colocação das nossas placas, algumas foram retiradas e outras foram simplesmente danificadas, amassadas e tudo mais. Não sabemos se as pessoas se incomodaram com aquilo ou se gostaram tanto que as levaram embora. Então a gente pode entender também o porquê da intervenção ter chegado à imprensa, às redes sociais, o que mostra a força e a potência do trabalho. E aí a gente pode dizer que a ação do coletivo ela se mostrou uma declaração crítica, poética e amorosa à cidade. E as pessoas, mesmo de formas muito diferentes entre si, elas entenderam isso. Foi uma espécie de estranhamento afetivo. O Roberto só espera que o sossego por aqui continue. Cada vez que eu fico meio chateado, alguma coisa, eu sento aqui, olho na placa lá, calma, sossego e tal. Aí, tá boa, viu?